A paz do Senhor, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Pod Life School. Este programa que tem como objetivo, claro, primeiro, glorificar e exaltar o nome do Senhor e segundo, trazer a vocês esclarecimentos com alusão à Bíblia, né? Tudo aquilo que a Bíblia Aleluia. diz, assuntos do nosso cotidiano, mas também trazendo o embasamento bíblico. E para isso, nós trazemos sempre aqui ao nosso programa o pastor Anderson, ele já vai falar com vocês, mas eu quero cumprimentar. Como é que você tá, Nick. meu irmão? Você tá Eu bem? tô bem, melhor do seu lado, mano. E Aqui, aí? cara, que honra, irmão. Tá bonito Ansioso hoje? pra hoje, obrigado, velho. Tamo Tá combinando, hein? alinhado, pois é. Dos Apolo, É uniforme, né? uniforme. Cara, hoje eu tô animado porque é um assunto assim que eu sempre tenho dúvidas. Então tenho certeza que o pastor hoje vai resolver várias paradas que tá na minha cabeça assim, vai dar várias respostas. Então tô bem animado. E você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Já deixa sua curtida aí, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para não perder nosso conteúdo. E nosso Instagram também vai estar aparecendo embaixo. Segue lá porque nosso conteúdo é uma bênção, né, não é? Exatamente, guys. E sem mais delongas, nós já temos um episódio, né, que já tá aí no YouTube sobre este assunto, sobre a volta de Jesus, né? E aí, Jesus vai voltar, não vai? É história, é carochinha? Ou existem relatos bíblicos, né, que nos traz essa ideia, que revela isso? E a gente está com o intuito de, justamente desse programa, de trazer a você essa revelação através da palavra. Então, com isso, eu já quero dar as boas-vindas ao pastor Anderson É dos ele. Anjos. Seja bem-vindo, boss. Bem-vindo, brabo. Paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe. Uma alegria estar com vocês mais uma vez para mais um episódio do nosso Pod Life School. Glória a Deus. Esse é para quem realmente quer aprender, né, pastor? Esse tem que gostar de Bíblia, né? Para esse assunto, para conseguir assistir esse episódio até o final e também o episódio anterior, tem que gostar de Bíblia. Sim, é verdade. Exatamente. É verdade. Nós tivemos um bate-papo interessante, né? Esclarecemos algumas dúvidas, nós perguntamos, né? E aí, Jesus vai voltar ou não? E o senhor, para responder essa pergunta, o senhor nos trouxe 4 chaves. Eu queria que o senhor relembrasse quais chaves são essas para que a gente consiga chegar na resposta dessa pergunta. É como eu disse no episódio anterior, às vezes, quando a gente fala da volta de Jesus, de arrebatamento da igreja, aquilo que a gente chama na teologia de escatologia bíblica, as pessoas elas tendem a pensar que o único livro na Bíblia que aborda essa temática, que aborda esse assunto, é o livro do Apocalipse. E o que eu tentei deixar registrado, como a gente sempre fala aqui no nosso Pod Life School, é importante nós deixarmos para as pessoas que vão assistir que o nosso objetivo aqui não é esgotar o assunto, até porque Sim. nós não temos tempo para isso, para poder fazer aqui realmente o estudo escatológico, nós precisaríamos aqui de várias horas e vários episódios. Sim. O que a gente faz aqui, o objetivo do Pod Life School é apenas despertar o interesse das pessoas para um determinado assunto. Uhum. E dar a elas algumas pistas, dar a elas algumas chaves, alguns passos para que então elas possam traçar, caminhar essa jornada de conhecimento e descobrimento da palavra do Senhor. Então, óbvio que existem muitos versículos bíblicos que nós não vamos mencionar, existem muitos pontos e muitas das vezes pontos muito relevantes que não vão ser abordados, porque nós não temos condições, né, como eu já disse, de esgotar qualquer assunto, até porque nós estamos falando da palavra do Senhor, que é uma fonte inesgotável de conhecimento, de informação. Então, o objetivo nosso aqui é lançar luz, dar algumas chaves, aguçar a curiosidade das pessoas para que elas, então, se interessem e se movam na direção desses temas. Falando a respeito da volta de Jesus, eu disse aqui no episódio anterior que tem uma maneira bem simples de nós começarmos a identificar algumas coisas e então pensar a respeito e refletir a respeito e entender algumas coisas. E não precisa necessariamente estar lá no livro do Apocalipse.
E por isso que a gente começou falando de vários assuntos lá do livro do Gênesis, porque, como a gente sempre diz, as coisas terminam da maneira que elas começam. E a gente foi um episódio assim até bastante... A gente foi bem lá no início, né? E a gente tava, né, bem à vontade, fazendo até algumas brincadeiras e tal, mas porque o objetivo é fazer as pessoas pensarem e não transformar esse momento aqui em algo até muito maçante para que as pessoas não percam, então, percam o interesse ou não queiram... Porque afinal é um podcast, né? Não é um curso teológico. Não é um curso teológico, é um podcast. Então a gente não quer que as pessoas também percam o interesse de estar aqui conosco. E falando então nessa questão, eu mencionei que a gente pode falar sobre escatologia bíblica, sobre volta de Jesus, sem necessariamente recorrer ao Apocalipse. E eu falei que nós podemos ter grandes informações escatológicas no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24 e também o capítulo de número 25 do mesmo Evangelho, levando em consideração as instruções que o próprio Jesus deu. Porque Mateus 24 é aquilo que a gente chama de o sermão profético. O sermão profético, ele é Jesus como o verbo de Deus, o verbo encarnado, o logos de Deus, o verbo, a palavra viva de Deus, pregando e ensinando a própria palavra. É a interpretação da palavra de Deus pela própria palavra de Deus. Então você imagina quão poderoso não foi esse sermão e quantas informações, quantos códigos preciosos tem no sermão profético de Jesus de Mateus 24 e também 25. Mas eu disse aqui para aguçar a curiosidade das pessoas que basta nós observarmos algumas coisas. A primeira delas a gente precisa mergulhar na palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Verdade. A Bíblia, nós estamos falando, a Bíblia como nós conhecemos ela, esse compilado aqui, dessa maneira, organizada dessa forma, nós estamos falando de um livro de 1500 anos. Não existe uma literatura que sobrevive tanto tempo se não houver algo de sobrenatural. E ao mesmo tempo parece que ela tem tanto tempo que foi escrita, mas ela parece que é tão atual. É atualizada. Ela é, como diria Billy Graham, mais atual do que o jornal de semana que vem. Uau. A Bíblia nunca errou e a Bíblia não vai errar. E é o manual da vida, né, pastor? É o manual da vida, é a palavra de Deus. Então, mergulhe na Bíblia. A Bíblia ela tem informações para a família, ela tem informações para casamento, para relacionamento social, como você lidar com as pessoas, se relacionar com as pessoas. A Bíblia é um manual sobre prosperidade, sobre finanças. A Bíblia fala de psicologia. A psicologia ela tem por base chaves e ensinos profundos contidos na palavra de Deus. Então, mergulhe na Bíblia. Você quer entender a respeito de qualquer assunto? Mergulhe na palavra de Deus. Falando especificamente da volta de Jesus. Se você quiser entender como vai se dar esse processo, como ele acontece, livro do profeta Daniel, livro do profeta Ezequiel, as cartas do apóstolo Paulo, que são chamadas de as epístolas das prisões, né, porque foram as cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso, ou também aquelas que são chamadas de as epístolas pastorais, que Paulo escreve, por exemplo, para Timóteo, que era um discípulo e alguém que deu continuidade ao ministério de Paulo, que Paulo escreve para Tito. Trazem informações muito importantes acerca do evangelho, da postura das pessoas no tempo do fim, quando estaria se aproximando a volta de Jesus, e, óbvio, o livro do Apocalipse, que foi a revelação que o apóstolo João recebeu quando ele estava exilado na ilha de Patmos, onde Deus então mostra de uma maneira mais abrangente como
vai ficar o mundo antes, durante, depois da volta de Jesus. Então, mergulhando na palavra de Deus, no livro do profeta Daniel, o livro do profeta Ezequiel, esses dois livros, inclusive, eles são considerados do Antigo Testamento os livros de maior complexibilidade, justamente por causa das mensagens escatológicas que tem neles, porque são livros que contêm muitas visões, né? Observa o livro do profeta Ezequiel, já é inaugurado com Ezequiel dizendo assim, estando eu junto com os cativos na Babilônia, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e tive visões de Deus. Imagina você já começar lendo o livro onde o autor está dizendo que ele estava num dia comum, num lugar comum, num cenário aparentemente comum, com pessoas comuns, mas o céu se abriu e ele começa a ter visões de Deus. E ele vai explicando quais são essas visões. Então, sim, são livros de difícil entendimento, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que abre a nossa mente, ele abre o nosso entendimento. E por mais leigo que a pessoa seja, se ela mergulhar no livro do profeta Daniel, no livro do profeta Ezequiel e no livro do Apocalipse, ela vai conseguir entender, ela vai absorver informações poderosas. Então, mergulhar pastor, na palavra. A Bíblia ela é algo tão gostoso, né, prazeroso, que tem que ter algo muito gostoso também para poder acompanhar a leitura bíblica, né? Então, o senhor gostaria de um café? Claro. Eu vou tomar um café. Eu queria pedir para nossa equipe técnica, nosso bastidor aqui, preparar um café pra gente, porque ler a Bíblia sem beber um cafezinho, o Nick não gosta de café. Só na água, pessoal. Nick fica só na água, mas a equipe vai preparar um café aqui pra gente, porque a gente tá falando de Bíblia, não tem como faltar o café. E se a gente tomar um café, esse podcast vai estender um pouco mais. Oh my gosh, isso é Lot of time. Aí nós vamos transformar o Pod Life School na versão Café com Bíblia. Café com Bíblia. Café com Bíblia. Olha aí. Ao invés de ser um café com pão, vai ser um café com Bíblia, que não deixa de ser pão, que não deixa de ser alimento, mas para nossa alma. Já agradecer, né, a nossa gringa pelo café. Obrigado, minha filha. Deus abençoe. Produção completa, Não, né? completa. Ela é a eficiência, a personificação da eficiência. Minha mulher é top, filha. Minha mulher é uma bênção. Deus foi bom com você, Deus, né, Deus Batera? foi muito bom comigo. Você orou muito, que eu sei, Batera. Eu te ajudei em oração. Glória Aleluia, a Deus. grato, né? grato pela sua Amém. vida. Você sabe que eu vou ficar velho. Eu vou olhar pra você e vou falar assim, você sabe, né, Nick, se não fosse eu... O pastor foi ali como Arão e Ur, né? Apostou, cansou e tava segurando suas mãos ali. Segurei suas mãos ali, firmamos seus joelhos ali até o dia que a gente ouviu aquele tan. Eu tava lá. Cara, vai fazer um ano que eu tô casado, pessoal. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano de casamento. 10 de setembro, vai fazer um ano. Glória, o tempo tá voando. Rápido, né? O tempo tá Não, voando. pode colocar até aplauso aí na edição, viu? A gringa vai pôr. Pois, gringa. Aê! Um ano de casamento. Um ano de casamento. Ano de casamento. Logo, meus baby estão aí. Amém, eu creio. My God. Eu abri a fábrica, né? Aleluia. É 2 de uma vez. Tá doido. Isso aí. Se Deus quiser. Mas, voltando, né? Pois é, aqui voltando. pra Bíblia, o senhor estava falando justamente sobre essas chaves. Elas são extremamente importantes para que a gente possa entender, né? Essa volta de Jesus. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas há muitos anos já se falava da volta de Jesus, mas a gente tem que entender que o tempo de Jesus não é o mesmo tempo da gente, né, pastor? Sim, como eu falei no episódio anterior, Jesus disse assim, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então ele já deixou claro que a volta de Jesus, a volta do Filho de Deus, é uma realidade. Ela vai acontecer, mas dentro de um processo. Yeah. Lembra que eu até usei a tipologia de que assim como Maria gerou o nascimento de Jesus. Jesus não nasceu prematuro. Jesus nasceu como um baby normal, nasce de 9 meses. Não é um processo? Sim. Até que ele nasceu. A igreja está gerando essa segunda volta de Jesus pelos séculos dos séculos, até que ele nasça.
vai acontecer. Sim. E, pastor, pelos fatos que está acontecendo hoje em dia, dá para ver que a gente está perto do fim, né? Claro, claro, é por isso que essas chaves, quando você olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai apresentar o cenário do tempo do fim. E aí você começa a entender que nós estamos nesse cenário de tempo do fim que a palavra de Deus apresenta. É só nós observarmos. Obrigado, minha Thank filha. you, Deus Gringa. abençoe. Dá tchau pro pessoal, Gringa. Se você observar, o profeta Isaías, ele lançou uma profecia louca para os seus dias. Israel estava travando uma batalha com os inimigos, com o povo da Síria, Uhum. e sem ter saída, sem ter uma possibilidade de vitória dos inimigos e aquela tensão militar que é de uma guerra, principalmente naquele tempo, eles começam a buscar a Deus e o Senhor, então, diz para o povo, nos lábios do profeta Isaías, me peçam um sinal no céu ou na terra de que eu vou livrar vocês dos inimigos. Israel queria um livramento de Deus para uma questão pontual, a guerra que eles estavam travando com a Síria. E aí o rei de Israel, querendo ser mais crente do que Deus, porque crente tem esse problema, crente tem hora que ele quer ser mais crente do que Deus, de maneira alguma te pedirei um sinal. Não, de maneira alguma eu vou fazer isso. Aí Deus disse, então tá bom, eu mesmo vos darei um sinal, e acontecerá que a virgem dará à luz a um filho. E ele será chamado Emanuel, Deus conosco. 700 anos antes do nascimento de Jesus. Uau. 700 anos à frente do seu tempo. E a pergunta é, Jesus nasceu ou não nasceu? A Bíblia falha? Então, por mais distante que pareça uma realidade, se está escrita, ela vai acontecer. É verdade. Por mais desafiador, por mais difícil que seja, se está escrito, vai acontecer. Então, assim como a Bíblia declarou acerca da primeira vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, e ela aconteceu, não é outra palavra, é a mesma palavra que apresenta acerca da sua volta. E assim como aconteceu da primeira vez, vai acontecer de novo. E a Bíblia nos apresenta o cenário do tempo do fim, o cenário em que isso vai acontecer. Então é por isso que nós precisamos mergulhar na palavra. A segunda chave, nós precisamos observar a nação de Israel. Porque tudo aquilo que Deus faz, Deus trabalha com parâmetros. Deus ele pega, foi assim, Deus criou o homem, Deus fez do pó da terra um homem, Adão. E a partir deste Adão, quando Deus traz então Eva, que já estava na mente de Deus pronta no mesmo dia em que Deus fez Adão, Deus então ele tirou da costela de Adão. A ideia ali quando Deus faz o homem, é como se Deus ele fez Adão, mas Eva já estava pronta também dentro de Adão. Porque homem e mulher os criou, Deus fez os dois. Então, quando Deus coloca Adão no jardim, ele faz cair sobre Adão aquele profundo sono, ele tira a Eva de dentro de Adão, ele tira a Eva da costela. É como se você estivesse abrindo um leque. Deus tira a Eva. E a partir deste casal, toda a humanidade foi sendo, então, criada, estabelecida na Terra, através da multiplicação deste casal. É por isso que eu disse que existe até um projeto científico que é chamado de EVA, que prova, através de amostras de DNA, que todos os seres humanos vieram da mesma mãe. Quem que é a mãe de todos os seres humanos? Eva. Porque Adão disse, eu te chamarei Eva, porque você é a mãe de todos os seres viventes. Então, Deus ele trabalha dessa forma, ele estabelece para que através daquele ali tudo aconteça. O modelo de relacionamento de Deus com a humanidade, em termos gerais, é óbvio que Deus se relaciona conosco como indivíduo.
Mas o padrão desse relacionamento, a referência é a nação de Israel. Então, Deus escolheu um povo, se revelou aquele povo, instruiu aquele povo, capacitou aquele povo para que a gente, ao olhar para aquele povo, a gente obtenha as informações. E por isso que, inclusive, Jesus diz que o tempo do fim seria marcado por um sinal profético de uma figueira que floresceria. Que figueira é essa? Essa figueira é a nação de Israel. Porque diversas vezes na palavra de Deus, Deus se refere à nação de Israel por árvores nobres, figueira, oliveira. A única vez que a Bíblia se refere a Israel como uma árvore não nobre, uma planta não nobre, é justamente no período do cativeiro babilônico, quando Israel está cativo, porque ali Israel estava debaixo de sofrimento. Acontece a história que todo mundo conhece da rainha Esther, que inclusive é o nome da minha filha, da irmã Esther. Aquela história da rainha Esther acontece no término do cativeiro babilônico. Israel estava 70 anos na Babilônia cativa. Ali acontece a primeira também diáspora dos judeus, que é quando eles são espalhados pelo mundo. Ali, Israel está numa condição, ele não está numa condição pujante, vibrante. Por isso que o nome de Esther, o nome verdadeiro original dela, é Hadassa. Hadassa significa murta. Hadassa significa samambaia. A samambaia é uma planta rasteira, porque Israel estava por baixo. Toda avó tem uma samambaia em casa. Toda avó, exatamente. Lembra da samambaia? Sim. Aquilo ali é uma murta. É uma planta rasteira, apontando para a condição que Israel se encontrava pós-cativeiro, espalhado, havia perdido o seu território, não era uma nação. E a história da rainha Esther é uma história maravilhosa, não é apenas por causa da história da menina órfã que chegou ao poder. Quando você olha para o livro de Esther, você vai observar que em momento nenhum aparece a palavra Deus. Olha que interessante. Em momento nenhum há menção de Deus. Mas quando você termina de ver a história, você descobre que, mesmo sem aparecer, Deus está o tempo todo controlando a história. Uau, forte. A informação para nós ali é essa, Deus. que ainda que Deus esteja em silêncio, ou que nós não estejamos enxergando a presença dele, ele continua no controle. Aleluia. Pastor, só fazendo um adendo, o tanto que é interessante que muitas vezes a gente acha que as coisas elas precisam acontecer ou vão acontecer num passe de mágica, assim como um estralar de dedos, né? E Deus, na criação, se a gente for pensar no tamanho, na grandiosidade que ele poderia justamente fazer assim, né? Da mesma forma que ele fez Adão, ele poderia fazer assim, surgiu Eva. Mas não. Ele nos mostra justamente que tudo faz parte de um processo. Isso. Tudo tem que ser criado, ou seja, precisa começar de algo. Assim como ele faz Adão, ele tira do pó ali, ele cria, depois ele adormece Adão para que Eva saia da costela dele. Olha só Deus nos mostrando aí que tudo precisa ser um processo. O tempo todo, diretor, Deus ele se apresenta e ele deixa essa mensagem de maneira muito clara. Eu sou um Deus de processos. Deus fez o mundo todo em 6 dias. Ele poderia ter feito em 37 segundos e meio. Como é? Forte. Ele poderia, entendedores entenderão, ele poderia ter feito dentro de 1 segundo. Ele fez em 6 dias. E isso me enche de esperança, sabe por quê? Porque é um Deus que faz o mundo todo em 6 dias, o que ele não é capaz de fazer na sua vida. Verdade. Deus não precisa de muito tempo para fazer muita coisa. Mas, o tempo todo ele está deixando essa informação, que ele é um Deus que trabalha por processos. Até a volta de Jesus é um processo. Toda a criação, ela é um processo. Nascer, crescer, viver, envelhecer, morrer, é um processo. Então, Deus ele trabalha por meio de processo. Quando Israel está
Todas as vezes que a Bíblia se refere a Israel, então, a Bíblia se refere a Israel por árvores, por árvores nobres, oliveira, figueira. Só que quando ela está no final do cativeiro, nesse período da Babilônia, que é onde acontece a história da rainha Esther, Radassa ali é um tipo de Israel. É uma murta, está por baixo. E mesmo sem aparecer o nome de Deus, sem haver uma manifestação clara, sobrenatural de Deus, a gente percebe que o tempo todo quem está controlando tudo é Deus. Porque ainda que nós não venhamos a perceber, ainda que ele não apareça de uma maneira sobrenatural, Deus está no controle das nossas vidas. Aleluia. Amém. É a única vez que Israel não tem um nome de uma árvore nobre, de uma planta nobre. É naquele cenário ali. Radassa, murta. Então, quando a Bíblia diz assim, quando a figueira florescer, esteja atento, porque é chegado o tempo do fim. Quando a figueira florescer. E quando é que essa figueira floresceu? Em 1948, quando Israel ganha de novo no Conselho da ONU, que foi, inclusive, com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, o direito de reconhecimento como Estado, como nação. E aquele território lá na Palestina, que foi invadido tantas e tantas vezes, volta para a mão do povo judeu. Ali a figueira floresce, 1948. E Jesus disse que daquela geração não passaria. Então, quando a gente olha para a palavra do Senhor, uma geração ela vai ter de 70 a, no máximo, 120 anos. Então, quando você olha para a palavra de Deus, você vai ter as chaves acerca da volta de Jesus. Quando nós olhamos os acontecimentos na nação de Israel, a gente começa a entender. Você consegue entender que o tempo do fim está chegando, porque é um processo à volta de Jesus. O profeta Daniel, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, e também no capítulo de número 12, Daniel fala sobre uma profanação que vai acontecer num período de semanas, que na verdade são num período de 7 anos, no templo em Israel. No templo de Deus, templo que Davi desejou construir, Salomão edificou. Templo que Jesus inaugura o capítulo 24 de Mateus. Os discípulos mostram para Jesus, eles estão conversando sobre a imponência do templo, e olha que o templo dos dias de Jesus não era o templo que Salomão construiu. Foi o templo que Salomão construiu, foi destruído por Nabucodonosor, quando eles levam Israel cativos para a Babilônia. Israel fica lá 70 anos, aí vem essa história da rainha Esther, que eu acabei de mencionar, aí vem a história de Esdras, a história de Neemias, que vão fazer a reconstrução dos muros de Israel. Então, quando Roma domina o mundo, para fazer uma média com os judeus, política, Herodes constrói o templo, mas ele constrói um templo com moldes diferentes. Aquele templo, por exemplo, que a Igreja Universal do Reino de Deus construiu lá no Brasil, aquela obra é uma obra linda. Eles gastaram, se eu não estiver enganado, 680 milhões de reais. Meu Deus. Para construir aquele templo. É lindo. E aquele templo é chamado de como? Templo de Salomão. Mas aquele templo lá, ele não tem os moldes do templo de Salomão original. Aquele templo lá tem os moldes do templo de Herodes. Porque Herodes Roma não quis construir o templo nos moldes que Salomão construiu. Porque foi uma construção gigantesca. Foi uma construção que o templo era todo revestido de ouro, tinha coisas muito específicas. Então, Roma veio para fazer uma médiazinha, construiu aquele templo para os judeus, porque aquela área sempre foi uma área de muito conflito até hoje. Tem sempre alguma coisa acontecendo ali na faixa de Gaza. É o problema. Aquilo sempre foi um lugar de muita agitação. Então, para dar uma pacificada, eles não resolvem. É coisa que o governo faz até hoje. Não resolve o problema, coloca uma UPA lá uma UPP, numa favela lá no Rio de Janeiro. Não resolve nada, mas passa aquela sensação de segurança. Então, é manipulação.
que o governo faz com as pessoas, que o sistema faz com as pessoas. Então eles construíram o templo, Herodes construiu o templo. E Jesus está conversando com seus discípulos perto daquele templo. E aí ele diz assim: eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. 70 anos depois dessa palavra, Tito Vespasiano destrói o templo, incendeia o templo. Como tinha muito ouro no templo, o ouro escorreu, derreteu com o calor do fogo nas paredes, e o pessoal veio e foi quebrando pedra por pedra para arrancar o ouro, cumprindo essa profecia que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. 70 anos depois. Por que 70 anos depois? Porque quando Pilatos está tentando livrar Jesus da morte, você vê que Pilatos faz um esforço, ao ponto que ele pede uma bacia com água para lavar suas mãos. Ele diz assim: o sangue desse inocente eu não quero sobre mim. A multidão gritou: jogue sobre nós e sobre nossos filhos. Joga o sangue dele sobre nós e sobre nossos filhos. Então, uma geração depois, 70 anos depois, o sangue de Jesus vai ser requerido, porque Roma vem, sitia Jerusalém, vai matando o povo de fome devagar. No desespero de tentar fugir, os soldados romanos pegavam as pessoas, e Flávio Joséfo, que é um historiador hebreu, que viveu nesse tempo, nesses 70 anos pós-Cristo, Flávio Joséfo diz que se procurou em Israel uma árvore cujo tronco suportasse o peso do corpo de um ser humano e não se encontrou. Uau. Porque todas as árvores estavam ocupadas com cadáver. Os romanos pegavam as pessoas e crucificavam elas nas árvores. Do jeito que aquela geração gritou: lance o sangue desse inocente sobre nós e sobre nossos filhos, sobreveio sobre eles. Do jeito que eles crucificaram o Filho de Deus, eles foram pelos romanos crucificados, ao ponto de que não se encontrou uma árvore cujo tronco suportasse o peso do corpo de um homem. Flávio Joséfo, naquele livro A História dos Hebreus, em outros documentos dele, é um historiador muitíssimo respeitado. Ele deixa esse registro. Então, observe que quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vamos ter as chaves. Quando nós olhamos para os acontecimentos em Israel, nós vamos tendo as chaves da volta de Jesus. A destruição do templo no ano 70 depois de Cristo por Tito Vespasiano. Quando Israel volta, quando a figueira então floresce em 1948, é um sinal de que a volta de Jesus está próxima. Vai haver, e esse acordo inclusive já está sendo costurado, que é um acordo de paz, porque o templo, como o templo foi destruído 70 anos depois de Jesus, lá no lugar do templo hoje só tem um dos lugares mais visitados do mundo, que é o Muro das Lamentações. Sim. E foi construído pelos muçulmanos uma mesquita, a Mesquita de Omar. Então aquele lugar ali é um lugar sagrado para muçulmanos, para judeus, para cristãos. As três maiores religiões do mundo disputam aquele território. Então aquilo ali vai ser motivo de muito problema. Aquilo ali vai ser motivo de guerra. Então o que eles vão ter que fazer para evitar problema? Porque Israel já está com todos os sacerdotes preparados, já estão sendo treinados novamente os rituais de cultos, só falta uma coisa: o templo. Então vai se levantar, segundo o profeta Daniel disse, um governo que vai fazer uma aliança de paz com Israel por 7 anos. E esse governo, de alguma forma, de alguma maneira, ele vai viabilizar a construção desse templo. Nós precisamos entender que Israel é um país menor do que o estado de Minas Gerais. Israel é um país formado por 12 tribos. Os muçulmanos são 12 povos árabes. São 12 nações muito poderosas, Sim. militarmente falando. O Irã, por exemplo, Meu com Deus. bomba atômica, com armas químicas.
E a pergunta é por que esses 12 povos nunca conseguiram destruir essa nação que é menor do que o estado de Minas Gerais? Porque essa nação é a nação escolhida. É o povo de Deus. É a descendência de Abraão. E quem luta por Israel e sempre lutou por Israel foi Deus. Existem relatos, inclusive, de soldados do Hamas que eles dizem que eles já viram com os olhos deles eles lançarem mísseis na região de Israel, contra Israel, e os mísseis no ar, os mísseis simplesmente se desviarem, Meu Deus. se chocarem e cair no território deles, ao ponto dos soldados dizer, o Deus deles luta por eles, é o Deus deles que protege eles. E aí você vê a dureza do coração do homem, que mesmo eles enxergando isso, eles não se convertem. Eles não abrem mão da religião, do Alcorão, de Alá e de toda aquela coisa. Existem territórios em Israel que eles são fronteira com a Palestina, com o mundo árabe. O Negueb, por exemplo, o território do Negueb é assim. Aí do lado de Israel ele floresce, é verde. Do lado de lá ele é seco. E eles não conseguem entender que outra vez verá a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então, quando a gente olha para os acontecimentos em Israel, aquilo que acontece naquele território, naquela nação, a gente percebe que nós estamos aproximando do tempo do fim. Israel floresceu em 1948. As alianças que são feitas para a viabilização da construção do templo. E o profeta Daniel disse, olha, quando acontecer a abominação, ou seja, esse templo ele vai de alguma forma ser construído, os sacrifícios a Deus, o culto a Deus, ao Deus dos hebreus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vai voltar a acontecer naquele lugar. Mas, na metade desse tempo, desse acordo de paz, ele vai cessar de novo. Por 3 anos e meio, ele vai parar. E esse líder desse governo mundial, que nós chamamos de anticristo, e as pessoas precisam entender que anticristo não é aquele que luta contra Cristo, mas é aquele que quer ocupar o lugar de Cristo. O anticristo, ele vai se apresentar como o Messias, vai sentar no trono de Davi, vai se declarar Deus e vai querer que os sacrifícios sejam feitos a ele. E é ali, então, que os judeus vão perceber que eles foram enganados. Então, quando a gente olha para a nação de Israel, nós vamos entendendo em que momento da volta de Jesus nós estamos. Então, o templo já foi destruído, 70 depois de Cristo. A figueira já floresceu, 1948. Os sacerdotes estão sendo treinados. Os acordos de paz, volta e meia, há reuniões para que esse acordo está sendo costurado. A qualquer momento ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Então, olha para a palavra. Essa é a primeira chave. Mergulha na palavra. Observa a nação de Israel. A terceira chave. Observe o contexto global em que nós estamos vivendo. O mundo. Como é que está o mundo hoje? Como é que está o mundo que nós vivemos? O mundo que nós vivemos é o mundo que a Bíblia apresenta que seria o tempo do fim. O profeta Daniel, ele inclusive disse assim, olha, no tempo do fim, vocês vão poder acessar, as nações irão rapidamente de um continente a outro. Rapidamente, de um continente a outro. O tempo vai passar de uma maneira em que vocês não vão perceber. O tempo vai passar de uma maneira rápida. A gente já passou da metade do ano, cara. Sim. Exatamente, é o que eu disse para vocês. Parece que foi ontem. Ontem nós estávamos fazendo um podcast aqui falando da palavra profética para 2023, lembra? Exatamente. E agora já tem que começar 2024. 2024, porque nós já estamos em julho de 2023. Parece que foi ontem. Sim. Já beirando agosto, né? Agosto. Agosto já está batendo na nossa porta. O tempo está passando muito rápido. E não é que o tempo está passando apenas... Não é só uma questão de aceleramento de tempo, mas é de percepção. Por quê? Porque há um investimento para manter as pessoas distraídas. Sim. É tanto tempo que a pessoa fica tomando essas doses baratas de dopamina que o tempo passa e ela não percebe.
Eu estava ministrando em Boston ontem à noite, cheguei já quase de manhãzinha em casa, e aí tinha um irmão comigo, o David, lá de Newark, o nosso baterista. Abraço, viu, David? Deus abençoe. Top. Parceirão de viagem, dormiu a viagem inteira. Tá Não, parecendo alguém, pastor, que você conhece? Parece alguém que eu conheço. sou eu não, hein? Vou dedurar aqui, ó. O único que quando viaja comigo não dorme é o batera. O resto, esse aqui dorme, o David dorme, o pastor Marco também não dorme. Mas o senhor Aí tem é que bruto. O entender... presbítero Mauro também não O senhor dorme. tem que entender que a gente dorme é porque o senhor passa segurança Passa no segurança, volante, claro, entendeu? Porque claro. senão... Mas, o pastor, é interessante a gente analisar, porque a gente tem esses questionamentos, tá? Mas e aí? Tá perto, não tá e tudo mais. A gente nunca vai saber se a gente ficar dependendo só da informação do outro. Se eu não ler a palavra para eu entender quais são os sinais e aí eu começar a ligar os pontos. Ah, não, esse sinal aqui já está acontecendo. A gente vai ficar vivendo aí por viver. E é o que acontece. Muitas vezes as coisas se tornam tarde, né? Muitas vezes as pessoas, vou deixar para buscar Jesus lá mais para frente, porque isso é coisa de velho e tudo mais. Mas a vida ela é como um sopro. Hoje eu posso estar aqui, daqui a 1 hora, quando eu me levantar dessa cadeira, eu posso não estar também. Então eu preciso estar sempre atento, que o senhor fala muito, a sensibilidade precisa estar muito apurada, né? Sim, e é dentro desse contexto de tempo, é disso que o profeta Daniel diz, que o tempo vai passar muito rápido, mas não é só o tempo passar rápido, é que as pessoas vão estar tão distraídas que o tempo vai passar e elas não vão perceber os sinais. Né? E aí eu vim de viagem ontem, ele falou, nossa, pastor, porque a gente pegou muita chuva, trânsito, ele falou, nossa, é uma viagem muito grande para você ministrar num culto. Eu falei, cara, deixa eu te dizer uma coisa, quantas pessoas perdem esse tempo aqui na frente da tela de um celular e não percebem que passou 4, 5 horas. Nós estamos gastando aqui 5 horas, mas nós estamos gastando em algo produtivo. Sim, é verdade. Nós estamos produzindo por reino de Deus, isso é Gera maravilhoso. frutos. Nós aqui não estamos gastando, perdendo nosso tempo, nós estamos investindo, porque tem gente que pega um telefone na mão de manhã e quando ele pisca assim, que ele levanta a cabeça, porque fica o tempo todo assim, ó, levantou a cabeça, passou 5, 6, 7 horas, é tempo de ir lá fazer uma viagem daquela que eu fiz voltar. Produzir alguma coisa por reino de Deus e voltar, ele perdeu no telefone. Então, o profeta Daniel disse, observe que vocês irão de continente a continente. Hoje, a gente pode tomar café na América, almoçar na Europa, jantar no Japão, por causa, né, da maneira que você Facilidade. da facilidade de locomoção. Sim. A gente vai de continente em continente. Um podcast desse aqui, ele está sendo assistido. Você tem lá os dados lá que você Sim, controla. na Índia. A gente tem telespectadores na Índia. Então tem gente assistindo Podlife na Índia, tem gente assistindo Podlife no Brasil, Portugal, gente assistindo na América, África, Portugal. tudo. Então, quer dizer, a gente vai de um lugar a outro sem sair do lugar. É a Bíblia se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, essa percepção da passagem do tempo, ela vai ficando cada vez menor. A tecnologia, o profeta Daniel falou sobre a tecnologia, que a tecnologia ia ser avançada, a ciência seria avançada. Então, houve um tempo que precisava de 50 anos para a tecnologia dobrar. Hoje, a tecnologia dobra a cada 6 meses. Há 10 anos atrás, aquele que era considerado o sucessor de Albert Einstein, o Stephen Hawking, aquele que era todo tortinho na cadeira de rodas, das mentes científicas, ele disse assim, isso foi há 10 anos atrás, ele disse assim, a inteligência artificial vai substituir a humanidade. Oh, sim. Meu Deus. É verdade. O que nós estamos vendo acontecer? A inteligência artificial hoje faz tudo. Faz tudo. Tudo. Faz tudo. Elon Musk disse um dia desse que eles têm um projeto pronto para substituir seres humanos por inteligência artificial, e isso vai fazer com que o preço das coisas diminua muito, porque inteligência artificial não tira férias,
Inteligência artificial não tira licença para Ela maternidade. só tira trabalho, né? Dos outros. Exatamente. A inteligência artificial não processa ninguém por causas trabalhistas na justiça. Uhum. Não tem acidente, não tem indenizações. Então, o custo das coisas vai cair muito. E aí ele diz que com essa queda dos custos das coisas, eles vão criar, então, um programa de renda mínima mundial. Você vai ficar em casa, você vai receber um dinheiro para você poder sobreviver. Só que ele diz que só tem um problema. O que nós vamos fazer com as pessoas? Porque a depressão, a ansiedade, essa ociosidade vai destruir as pessoas de dentro para fora. Sim. O profeta Daniel avisou que no tempo do fim seria assim, a ciência avançada. Então, quando você olha para a palavra do Senhor, quando você olha para Israel, quando você olha para o contexto em que nós estamos vivendo, é um contexto de tempo de fim. Olha para a humanidade, o perfil de ser humano. O apóstolo Paulo, deixa eu até ler esse texto aqui, que eu gosto bastante deste texto, apesar de ser uma epístola pastoral, aqui tem uma palavra profética. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, dizendo assim: sabe tu, porém, isso. Fique sabendo disso aqui. Do que, Paulo? Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. O tempo do fim é um tempo difícil. O tempo do fim é um tempo trabalhoso. Por que é um tempo trabalhoso? Por mais que tenha ciência, por mais que tenha tecnologia, todo dia tem um problema diferente surgindo. Oh, yeah. Tem uma epidemia agora da tal da droga zumbi, Oh, nossa Deus. que as pessoas estão assim, ó, virando zumbi no meio da rua, que tá uma loucura. Nova York, Filadélfia, Califórnia, eles não sabem o que fazer. Todo dia surge um problema diferente. É uma pandemia diferente. Sim. É uma doença diferente. O ser humano está o tempo todo aqui tentando arrumar a solução para alguma coisa. Arruma para uma, bagunça outra. Bagunça outra. Aí vai lá e... porque não pode ficar falando muito disso, né? Aí tem sabe, a picadinha lá, que era obrigado para poder resolver o problema do bichinho. Pois é. Aí tá acontecendo um monte de morte esquisita por aí. Aí vamos fazer outra para curar essa. Aí, então vai resolver, entendeu? É um problema atrás do... O tempo do fim é um tempo trabalhoso. E aí Paulo vai além. Ele diz assim, esse tempo do fim ele vai ser trabalhoso, não é por causa das demandas, não. Não é só por causa dessas coisas que nós estamos dando exemplo aqui, da doença, da picadinha, Não, é por causa disso aqui, ó. Porque haverá pessoas amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, tem cara de bonzinho, mas negam a eficácia dessa piedade, dessa bondade que eles parecem ter. São pessoas que você olha para eles, eles têm carinha de anjo, mas o coração é de demônio. Meu Deus. São pessoas que têm, muitas das vezes, um discurso de bate nas suas costas, mas senta para falar mal de você. Não tem coragem de te matar com um tiro, mas te mata com a língua.
pessoas que você cuida delas, ajuda elas, socorre elas, e elas vão virar as costas para você. Quem é que não tem um testemunho assim para contar? É o perfil da humanidade do tempo do fim. O perfil da humanidade do tempo do fim. É uma geração de pessoas blasfemadoras. Semana passada teve um homem aí que, por causa do avanço da tecnologia, da ciência, ele vai ser o primeiro homem mesmo, tá? Que vai engravidar. Tava nem sabendo Primeiro disso. homem, yes. Eles vão conseguir fazer um homem engravidar. Eu não Meu estou falando de um Deus. transexual, não. Estou falando de um homem, nascido mesmo homem. Eles vão fazer um negócio no cara, para o cara engravidar. E aí, quando perguntaram ele assim, como é que você se sente de entrar para a história como o primeiro homem grávido? Sabe qual foi a resposta dele? Eu vou entrar para a história 2 vezes, porque eu vou ser o primeiro homem a engravidar e vou ser o primeiro homem a abortar. Misericórdia. Nossa, Deus. O que se fez na humanidade? Blasfemadores. O perfil da humanidade. Então, olha para o perfil, olha para o tipo de gente que está ocupando a Terra e nós vamos ver que nós estamos no tempo do fim. Nós vamos ver que nós estamos no tempo do fim. As narrativas. Vocês observaram, eu falei disso no episódio passado, que de um dia para cá um negócio de aparição de ET. Todo dia tem alguém vendo um ET e não sei o que tem. Sabe o que está acontecendo? Eles já estão criando uma narrativa, porque quando Jesus voltar, e Jesus vai voltar, Sim. Olha. e a igreja for arrebatada, eles vão falar que foram ETs, que abduziram os maus. Porque sabe qual é a narrativa Os que está maus. sendo construído? Que os maus somos nós. Meu Deus. É você que quer ver a Sofia e a Sara nascer. É você que é contra aborto. Você que é mau. Esse cara que vai ser o primeiro homem a engravidar e o primeiro homem É o que é o bom. a abortar, esse é o bom. O mal é você. O mal é você que acredita no que está escrito, que homem nasce homem, mulher nasce mulher. O que passar disso é gambiarra. O mal é você. O mal sou eu, que estou todo dia, quando eu tenho a oportunidade de sentar com alguém, ou nas nossas pregações, ou num programa como esse aqui, tentar chamar a atenção das pessoas para um negócio que está escrito e que ninguém até hoje conseguiu desmentir uma palavra do que está escrito aqui. Isso aqui é o livro mais odiado. Por que as pessoas têm tanto ódio disso aqui? Se isso aqui é uma grande farsa, é uma grande mentira, por que o ódio que as pessoas têm disso aqui? Por que todos os impérios se levantaram e todos os impérios caíram? E por que essa palavra permanece de pé? Olha. Se isso aqui é uma invenção, é uma coisa de gente lunático, fanático, por que grandes empresas apareceram, desapareceram, e a palavra de Deus continua aqui, mudando a vida de pessoas todos os dias? Então eles já estão construindo a narrativa, que os ETs vão levar embora os ruins. Os ruins somos nós, os guardiões da palavra de Deus. Aqueles que, com todas as suas limitações, as suas fraquezas, os seus limites, se esforçam para viver uma vida pautada nesta palavra. Nós é que somos os maus, eles são os bons. Então eles já estão construindo a narrativa. Quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, não, foi os ETs que levaram os maus embora.
E aí só vai ficar na terra os bonzinhos. Meu Jesus. Nós precisamos olhar para o que a palavra do Senhor diz, aqui mesmo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, no verso 6, e ouvirão de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, mas é o tempo do fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Acontece todo dia. E você observa que a volta de Jesus é um processo que guerra sempre teve no mundo. Mas antigamente a gente ouvia falar de uma guerra a cada 4, 5 anos. Está tendo uma guerra. Não, hoje todo dia tem uma guerra. Uma guerra cibernética. Se levanta nação contra nação. É uma guerra na economia, é uma guerra todo dia, é uma guerra de narrativas, a todo momento tem uma guerra acontecendo. É a Bíblia se cumprindo. Então, quando você olha para o contexto que nós estamos, Jesus disse aqui ainda no verso 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, vão se aborrecer uns aos outros, surgirão muitos falsos profetas enganando a muitos. Pessoas hoje que são enganadas por falsos profetas, por um falso evangelho, por uma falsa doutrina. As pessoas, elas suportam tudo, elas só não suportam a verdade. É verdade. Você quer arrastar a multidão? Abra uma Bíblia e começa a pregar uma mensagem diferente da que está na Bíblia. De que Deus aceita tudo, de que Deus é amor, de que pode tudo. Rapidinho você vai ter uma legião de pessoas atrás de você. Agora, quando você prega o evangelho da verdade, da santificação, da renúncia, da oração, do jejum, da vida com Deus, da vida de verdade, de uma vida pautada por estes princípios aqui, você arruma inimigos. Pessoas que ao tempo todo estão por aí arrumando um jeito de falar mal, de caluniar, de difamar, de alguma maneira prejudicar quem se posiciona para falar a verdade. E a quarta chave, eu disse, o Espírito Santo fala. O Espírito de Deus, ele está falando à sua igreja. O Espírito Santo está comunicando à sua igreja. E Jesus disse aqui, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sim. Ele está falando isso aqui dos crentes, das pessoas que um dia acreditaram nessa palavra e hoje já não acreditam nela mais, como antes. Pessoas que antigamente olhavam para a sua fé e davam importância à sua vida com Deus. E hoje estão apagadas. O amor de muitos se esfriará, porque não suportarão a verdade da sã doutrina. Meu Deus, isso é verdade. Então, quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para a nação de Israel, quando você olha para o contexto do mundo e quando você olha para a igreja, você descobre que nós estamos no tempo do fim. Meu Deus. Você descobre que nós somos a geração que volta para Jerusalém. A geração que vai viver a maior de todas as promessas, que é a vinda de Jesus. E como é que isso vai acontecer? O arrebatamento da igreja. Jesus, ele vai voltar a arrebatar os fiéis. Porque Mateus 25 conta que estavam 10 virgens. As 10 eram virgens. Só que 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Estavam 2 pessoas moendo, estavam os 2 moendo. Um foi levado, o outro foi deixado. Vai ter 2 pessoas dormindo, um casal dormindo juntos, e um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Por quê? Porque não é a respeito da performance do lado de fora, mas é do coração do lado de dentro. E Deus é aquele que sonda os corações e vai dar a cada um segundo a intenção dos seus corações. Então tem gente que, mesmo frequentando a igreja a vida inteira, vai ficar. Meu Deus. Porque apesar de
de ser um frequentador de igreja, nunca se converteu. É. Apesar de entrar na igreja, de entrar num templo, Não entrou no culto. nunca entrou no culto. Pessoas que tinham um discurso, de vez em quando eu fico vendo o nível, né, vou até dizer assim, a cara de pau de algumas pessoas, de pessoas que querem pegar isso aqui, e eu vejo pessoas querendo pregar para os outros. Gente querendo pregar, gente que quer ensinar os outros, mas essas pessoas não vivem elas mesmas os princípios. Meu Deus. Elas não têm responsabilidade com Deus, com a obra de Deus, com a igreja de Deus, elas não têm compromisso. E elas querem trazer aquilo que o apóstolo Paulo disse: eu vos digo, eu já avisei para vocês. Paulo escreve isso aos Filipenses. Eu já avisei vocês anteriormente, e agora eu digo para vocês, chorando, que esses não passam de inimigos da cruz de Cristo. Meu Deus. É gente que quer atrair para si discípulos, seguidores, falando de Bíblia, falando de Deus, aquele aspecto, aquele estereótipo de crente que Paulo chama de falsos obreiros, de falsos mestres. Que apresenta, que vem com o título, que vem com aquela coisa, mas não, são nuvens sem água. Não tem fruto, mas querem ensinar para os outros. É o perfil do tempo do fim. E a coisa ela tá tão absurda. Eu tava lendo que uma pregadora aí, né, nesse meio conhecida e famosa, eu vi só uma matéria mais ou menos em que ela diz, né, abre aspas, de que Bíblia não traz likes, o povo não quer ver, o povo não quer saber de Bíblia. Sim. Ou seja, você pega aquilo que é um dom, que é um talento de Deus, mas você distorce, você troca tudo para se encaixar num padrão do mundo de hoje, que é o foco, likes, visibilidade, né, e fama. Fala o que o povo quer ouvir, né, cara? Exato. Você não se posiciona. E é incrível porque eu vivi um episódio recentemente em que eu fui questionado, né? Uma pessoa parou de conversar comigo por conta de um episódio nosso, mas nunca expôs o porquê. E aí nós fomos conversar, veio conversar comigo e eu, claro, com muito amor, muito carinho, expliquei aquela visão. Mas eu disse à pessoa, ok, mas isso aqui é princípio. Eu não vou mudar. Eu não vou fazer isso. Porque é aquela coisa, né? Tudo bem, a pessoa pode não ter entendido, você explica, mas aquilo que talvez a pessoa queira que você mude seu pensamento e fala, não, peraí. Entendeu? Eu não vou, isso aqui eu não negocio, isso aqui não vai mudar, isso vai permanecer assim. Então, é através da palavra, através da Bíblia. É raro, é humano, a gente sabe, agora você usar disso como desculpa, como um pretexto, como um meio para você ficar bem aqui na Terra, aí é aquela coisa, eu vou preferir ser arrebatado, abduzido pelos ETs. É por isso que vai ficar na Terra. Sim. Porque já que você quer se moldar, se modelar, conhecendo a verdade, a pessoa quer se modelar tanto a Terra, então fica com a Terra. É por isso que antes do complemento de todo projeto de Deus, essa volta de Jesus ela vai acontecer dessas duas maneiras, porque primeiro Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai arrebatar os fiéis. E essas pessoas que quiseram se moldar ao padrão do mundo vai ficar aqui com o mundo. Boa sorte. E nós acreditamos, né? Nós acreditamos na visão de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, apesar de que nós vamos experimentar tempos trabalhosos. Eu tenho a visão pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja vai ser poupada disso, que esses 7 anos que esse acordo de paz vai ser assinado com Israel, esse período antes do rompimento desse acordo,
que é por volta de 3 anos e meio, a igreja vai ser arrebatada nesse período, porque vai ser um tempo de muita dor por causa do anticristo, do falso profeta, da marca da besta, de todas aquelas coisas. E essas pessoas que não forem arrebatados, porque não se posicionaram para defender os princípios de Deus, se elas quiserem experimentar da salvação, elas vão ter que ser mártires. Elas vão ter que morrer mesmo, elas vão ter que sofrer todo o algoz do anticristo, do seu governo, para que na volta então de Jesus com a sua igreja, como está registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 20, no capítulo 21, quando João diz que ele olhou e viu o Senhor voltando, o sinal do Filho de Deus com seus anjos, com a sua igreja, e ele viu a nova Jerusalém que desce adornada. Então, aí, se essas pessoas quiserem, então, ser salvas, porque Apocalipse diz que vai ser um tempo de tanta dor que as pessoas vão procurar pela morte, mas a morte não vai encontrá-las, ou seja, as pessoas, vai ser difícil até morrer. Oh, meu Deus. E vai ser um tempo de muita agonia, porque o Espírito Santo ele vai ter sido tirado da terra junto com a igreja. Meu Deus. Porque o que vai fazer com que a gente seja arrebatado é a presença do Espírito Santo em nós. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo, pelo quais estão selados para a salvação. O Espírito Santo é o selo. Então é como se, na verdade, Jesus viesse buscar o Espírito Santo. E aonde tiver uma fração do Espírito Santo, é arrebatado junto. E aí a gente vive o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, ó, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a igreja da Tessalônica, ela estava vivendo um período de perseguição, e muitas pessoas morreram por amor a Cristo, por amor à palavra, porque nós não podemos nos esquecer, queridos, que a nossa fé tem por símbolo uma cruz. Uma fé cujo seu logo é uma cruz, ela está comunicando com a gente alguma coisa. Então esse evangelho de facilidades, esse evangelho triunfalista, segundo os padrões do mundo, não é assim. E aí a gente vive uma geração de crentes que ele acha difícil vir para a igreja. Os crentes, eles acham difícil sair de casa num dia frio. Ah, tá chovendo, eu não vou para a igreja não. Ah, tá nevando. A nossa fé, ela foi divulgada, ela foi expandida por pessoas que derramaram o seu próprio sangue. Na carta aos Hebreus, o capítulo de número 11 da carta aos Hebreus, que é chamada de a galeria dos heróis da fé, diz a carta aos Hebreus que haviam pessoas que eles tiveram a chance de receber livramento, mas eles abriram mão para morrer como mártires, crendo numa recompensa muito maior. Uhum. Então, desde sempre, desde a morte do fundador da igreja, do autor e do consumador da nossa fé, daquele que, como o apóstolo Paulo escreve na sua carta à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo de número 2, e ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de homem. E sendo encontrado ele homem, humilhou-se se fazendo servo, e sendo ele servo, se entregou à morte e morte de cruz, a morte mais dolorida e mais humilhante daquele tempo. E por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que se nomeia acima de todo nome no céu, na terra e debaixo dela. O nome a qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Desde antes da fundação do mundo, Jesus já deixou o exemplo de que a nossa fé é uma fé de renúncia, é uma fé que vai custar,
É uma fé que as pessoas vão rejeitar você, as pessoas vão escarnecer de você, as pessoas não vão te tratar bem pelo simples fato de você se posicionar em favor da verdade. A igreja da Tessalônica estava experimentando essa perseguição e gente morrendo. E as pessoas estavam ficando tristes. Então o apóstolo Paulo escreve o capítulo de número 4 aos Tessalonicenses. Paulo diz assim, no verso 13: eu quero, porém, irmãos, que não sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, ou seja, acerca daqueles que estão morrendo, para que vocês não se entristeçam, como se esses que estão morrendo por causa de Cristo estão morrendo sem esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, ou os que em Jesus morrem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que já morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar com o Senhor nas nuvens, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo está dizendo que a volta de Jesus vai acontecer dessa forma aqui. Ó. Vai ter muita gente que não é a morte que está tragando elas. É Jesus que está tomando elas para ele através da morte. E você observa, eu falei disso um dia desse, nunca se morreu tanta gente. Verdade. Jovens. E não é só gente morrendo no pecado, não. Estou falando de morte de gente de Deus, de servos e servas fiéis do Senhor. Pessoas de cujo esse mundo não é digno mais delas. E cada vez mais isso está acontecendo. E por que isso está acontecendo? Porque Deus está dando um sinal dizendo, sabe, eu fui criado no interior e eu fui criado no tempo que menino brincava na rua. Uhum. Só que quando ia escurecendo, a mãe chegava no portão e gritava, menino, vem para dentro. Começava a recolher os meninos porque a noite estava chegando. E aí, à medida que um amiguinho via o outro ir embora, ele também às vezes já ia, não esperava nem a mãe chamar, porque ele sabia que a qualquer momento a mãe dele ia chamar, porque estava escurecendo. Então, Deus está recolhendo os seus para dar um sinal para a gente se posiciona, porque a noite está chegando. Então, todos os dias tem servos e servas do Senhor partindo deste mundo. Homens, mulheres, cujo esse mundo não é digno deles. E Jesus está dizendo, está chegando essa hora. E o apóstolo Paulo está dizendo, quando você vê um servo, uma serva de Deus fiel partindo, não fica triste não. Porque esses que partem, eles não morrem sem esperança como quem morre sem Cristo. Porque esses aí vão ser a primícia. Quando Jesus voltar, esses vão arrebatar primeiro. Esses vão ser ressuscitados primeiro. E nós, os vivos, seremos arrebatados. Nos encontraremos com eles nas nuvens. E estaremos com o Senhor para sempre. Amém. E aí, essas pessoas que hoje viram a cara para você, porque você se posicionou, essas pessoas que seguem essa pregadora aí que diz que Bíblia não dá engajamento, vai ficar junto com ela e junto com o engajamento dela. E esse povo vai falar assim, gente, Jesus voltou e nós ficamos. Essas pessoas que entraram uma vida inteira numa igreja, nunca entraram no culto, vão ficar dentro das igrejas, nos altares, pastores, pregadores, cantores, crentes. E aí essas pessoas vão ter que enfrentar toda a covardia do governo do anticristo.
para através do seu sangue como mártires, então. Porque sem derramamento de sangue não há salvação. E por isso que Jesus derramou o sangue dele. Mas se a gente renegar o vitupério de Cristo e pisar nele como pessoas fazem todo dia, você vai ter que derramar então o seu próprio sangue depois, se você quiser. Porque hoje a gente tem a facilidade, a liberdade, a tranquilidade de buscar a Cristo, né? Mas esses serão tempos em que as pessoas irão querer, mas já não vai haver mais tempo. E nesse tempo que a gente está buscando, as pessoas já acham tão difícil. Imagina sem a presença do Espírito Meu Santo, Deus. Tá doido. que é o consolador, que é intercessor por excelência, que nos ajuda, que nos instrui. Imagina sem a presença dos crentes fiéis, dos crentes verdadeiros, porque não se engane, gente. Esse mundo tá ruim do jeito que tá, mas ele não tá pior porque tem uma igreja que ora. É verdade. Você chega aqui na nossa igreja aqui na segunda-feira, você vai encontrar aqui os irmãos aqui orando. Deus abençoa a Mineola, abençoa Nova York. Você vai encontrar aqui um presbítero Mauro, que seu sogro, Deus abençoa o governo, abençoa o presidente. Esse mundo não está pior porque tem uma igreja. Essa mesma igreja que eles chamam de homofóbica, de isso, daquilo, é a igreja que ora, que ainda mantém um certo equilíbrio nessa terra. Mas fiquem tranquilos, essa igreja daqui a pouco está partindo. Num piscar de olhos acontecerá. Acontecerá. Amém. Pastor, esse assunto, o que era para ser 1, 2 episódios, se tornou uma série, né? E eu acho que tem coisas que são importantes ainda nós trazermos para as pessoas, é justamente para a gente comentar, né? E trazer esse entendimento, como vai ser, como que as pessoas ficarão aqui. Eu acho que é um assunto que dá pra gente esmiuçar mais ainda e aproveitar. Isso é um convite para um próximo episódio? Da série, né? Essa pastor. volta toda é para falar. Exatamente. Porque eu acho interessante a gente ainda falar sobre o momento, o durante isso. e o depois. Ok. Yeah. Então, no próximo Combinado. episódio, o senhor volta... Jesus voltou. A igreja foi arrebatada. Exatamente. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Yes. Estaremos e nos encontraremos com eles nas nuvens. Estaremos com o Senhor para sempre. E aí? Como é que vai ser o céu? E agora? E aí, como que vai ser o céu? E agora? Topíssimo. Top. Eu vou te encontrar lá, Batéria? Em nome de Jesus. Eu vou ficar aqui, não. Tá doido? Ou você quer ficar? Não. Eu prefiro que os ETs, né? É melhor, né? Verdade. Se eles dizem que eles são ETs... Dentro da narrativa, que é melhor... É bom explicar, né? Porque senão pegam esse corte dessa minha fala e vai falar, pronto, o Henrique lá no podcast... O Henrique acredita em ET. Você acredita no ET. Porque, na verdade, os ETs somos nós, né? Porque ET significa extraterrestre. Cara, nós somos do céu. Exatamente. Nós viemos do céu e estamos voltando para o céu. Aleluia. Amém. Nós viemos de Deus e estamos voltando para Deus. Deus não é o nosso destino. Deus é a nossa origem. Amém. Nós viemos dele, por ele nós vivemos e para ele nós estamos retornando. Glória Amém. a Deus. Pastor, que aula. Que aula. Obrigado. Obrigado. Uma honra estar aqui sentado na sua frente aprendendo Deus, isso. que isso. Pessoal, aproveita. Pega o papel aí, anota tudo, porque não é sempre que vocês vão ter um conteúdo assim. Vamos ver até quando vai essa série, né? Só bora. Que top. Pastor, obrigado pela sua participação mais uma vez. O senhor é parte deste programa, né? Claro, o Pod Life School, ele é com o senhor, mas pra gente sempre motivo de muita honra. A gente sabe que o senhor é busy, tem muitos compromissos a serem cumpridos, mas o senhor faz questão de estar aqui e não é aquela pressa, não é aquela correria e se entrega. Muito pelo contrário, a gente que meio que tem que controlar o tempo. É verdade. Mas Fizemos um podcast antes do podcast. Isso que eu ia falar, o pessoal mal sabe, mas a gente tem um podcast interno que não é filmado, que é só nosso, mas obrigado, que Deus o conserve sempre. E para você que nos acompanhou nesse episódio, muito obrigado pela sua participação. Se você não assistiu o primeiro episódio da série A Volta de Jesus, vai aí no nosso canal no YouTube e assiste ele para que você fique esqueci a palavra, mas para que você se intere, para que você entre no conteúdo completo e a gente se vê no próximo Pod Life School dentro de algumas semanas, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Beijão pra vocês. Deus abençoe. Pastor, muito obrigado. Que Deus continue abençoando. Prazer, meu filho. Que Deus continue abençoando vocês, diretor. Deus abençoe. Seja Deus louvado, glorificado pela sua vida. Amém. Por todo o trabalho. Batera,
sem palavras, meu filho. Gringa, você é top. Deus abençoe você. Fenomenal. Deus abençoe o Amém. Pod Life School, Pod Life delas. Deus abençoe cada um dos irmãos da nossa igreja, Adelife aqui em Mineola, em Nurque, no Peru. Deus E abençoe no cada um mundo. dos patrocinadores. Aleluia. Exatamente. Essa galera que acreditou e tem acreditado nesse projeto, seja Deus glorificado aí pela vida de cada um dos patrocinadores. Não lembro todos agora, mas eu sei que é Eu lembro Sabrina, o New York Stone, né? O Robert, yeah, é o Wellington, o WS, WS, é o irmão Wellington, a Sabrina Nels, a Priscila do After Construction. Deus abençoe essa galera, esses irmãos, essas empresas, essas marcas que têm associado o nome, a marca e acreditado nesse projeto. Eu oro pela vida de vocês, que Deus vos abençoe assim, de uma maneira sobrenatural e extraordinária para a glória do nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus.